Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar que esse é o maior podcast de postos de serviços no Brasil. Toda semana levando conteúdo para você, revendedor, revendedora, com foco no seu negócio. E hoje eu estou aqui com a Marília Saveri, da Praxis Business, para falarmos sobre jornada de transformação, os 5 instrumentos para o desenvolvimento pessoal e profissional. E eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muito você, revendedor, e principalmente você que tem times, né? Marília, tudo bem? Que saudade eu estava. Quanto tempo você não vem aqui na Quanto bancada do Tanque tempo, Cheio. E eu tenho certeza que o quanto con tempo. Pois é, e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito bacana. Eu queria que você começasse se apresentando, quem é a Marília, quem é a Praxis Business, né. Nós tivemos aqui com alguns outros profissionais, mas acho que é a primeira vez que a gente está fazendo em vídeo com você, então eu acho bacana a gente reforçar, falar um pouquinho mais de você, antes de falarmos do nosso conteúdo em si. Muito obrigada, Karen. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Esse convite é uma honra e espero contribuir, né, com algumas reflexões, algumas provocações. É um prazer estar aqui agora em vídeo com vocês. E esse é um conteúdo, né, para quem está interessado em se desenvolver, seja no âmbito profissional ou pessoal. Falando um pouquinho de mim, eu sou a Marília Saveri, eu sou sócia da Praxis Business, que é uma consultoria especializada em modelos de negócio e desenvolvimento humano. Meu trabalho está muito associado à estruturação de universidades corporativas, a pensar jornadas de aprendizagem e de desenvolvimento humano. Anualmente eu venho trazendo para o Brasil as tendências em aprendizagem corporativa, as melhores práticas em redes de franquia. Hoje a Praxis atende 75% das 50 maiores redes de franquias do Brasil e nós temos então aí diversas frentes, né? Reestruturando modelos de negócio, projetos de canais de venda, acesso ao mercado. E eu costumo dizer, né, que eu busco cada vez mais entender de negócios e entender de pessoas, porque nós trabalhamos com a formação de pessoas, de equipes de vendas e empreendedores para trazer resultado para o negócio. Então, esse aqui é um pouquinho do cenário, e mais uma vez é uma alegria estar aqui para contribuir, para compartilhar conhecimento, o conhecimento que a gente na Praxis chama de conhecimento par, que é prático, atualizado e relevante. É o que eu espero dividir aqui com vocês. Excelente, Marília. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito bacana. E você é uma grande estudiosa do assunto, né? Tá sempre viajando, buscando novidades de mercado, né, para trazer para a gente, para as grandes empresas de mercado. E eu queria que a gente começasse do começo, né? Vamos explicar para a nossa audiência o que que é jornada de autotransformação. Vamos lá, tema provocativo, né? Mas uma jornada de autotransformação é um caminho para a conquista de nós mesmos. Essa é uma busca por autoaperfeiçoamento, que eu costumo dizer que tem como objetivo a pessoa que eu quero ser. É sobre quem eu quero vir a me tornar e como eu farei isso. Então vamos lá, imagina que estamos caminhando para atravessar uma porta alta de ferro ou um portal, e aqui do outro lado tá o meu eu do futuro, a pessoa que eu vou me tornar. E o que eu preciso fazer agora é construir essa pessoa. Então, para falar sobre isso, para dividir com vocês, eu separei aqui o que eu estou chamando de 5 instrumentos, digamos assim, para nos ajudar nessa construção, nesse autodesenvolvimento pessoal e profissional. Mas qual que é a construção? É o trabalho mais importante da nossa vida. Nós temos que nos tornar mestres de nós mesmos. Então, por exemplo, para não ficar, eu gosto muito, eu sou uma aprendiz de filosofia, mas para não parecer algo não palpável, né? Vamos a um exemplo praxis, prático. Sabe aquelas situações que você chega no final do dia e pensa, por que que eu reagi dessa forma? Ou, nossa, eu atropelei algumas coisas hoje. Ou, por que que eu fui grosseiro com fulano? Como eu posso fazer para amanhã não fazer mais isso, né? E acho que todo mundo já sentiu essa desinstalação. Por que que eu não estou sendo, desde já, a pessoa que eu quero ser?
seja com mais inteligência emocional, uma postura mais madura, uma comunicação mais assertiva. Esse é o assunto aqui. Outro exemplo do porquê esse tema é relevante e para você nos acompanhar aqui até o final. Liderança é uma escolha. Liderar pessoas, desenvolver pessoas é uma escolha e é um compromisso muito sério. E pode ser que quem nos ouve aqui, de repente, seja um gerente de loja, né? Um dono de um posto, um franqueado, e que talvez encontre sentido de avaliar uma possível autotransformação, porque tem o interesse de uma liderança mais humanizada, desenvolver melhor a empatia, aprender a demonstrar um interesse mais genuíno pelas pessoas, para, através disso, criar um senso de pertencimento, mais harmonia, mais engajamento. E a gente sabe, né, que quando a gente tem um contexto no ambiente de trabalho com mais bem-estar e se as pessoas estão mais felizes, o desempenho sobe, você vai conseguir mais resultados. E que é importante, então, saber o que move cada um do time, saber valorizar, saber explicitar o valor ali de uma pessoa. Então, se você se percebe que ainda não é o líder que gostaria de ser, se existe essa desinstalação, quem eu sou hoje, quem eu gostaria de ser, a minha meta, bom, então esse conteúdo é para você. E aí eu começo, né, falando já, né, de dicas e de coisas que a gente pode exercitar. Começo então aqui pelo começo, que é que às vezes a gente precisa desaprender até o que a gente sabe sobre nós mesmos. Muitas vezes a gente tem uma autoimagem equivocada. E aí é como olhar para um espelho que está trincado. O que você pensa de você pode não ser o que você é. Então, assim, trabalhando na construção, né, de trilhas, de formação, de equipes de venda, eu escuto muitas coisas. Uma postura de um atendente com um cliente que foi agressivo e diz: eu respondi mesmo, eu não tenho sangue de barata. Será? Será que sua verdadeira natureza, assim, na essência, você é essa pessoa explosiva? Às vezes, aquilo que você acredita profundamente sobre você nem é a verdade. Então, a gente precisa questionar as nossas verdades. No mundo dos negócios, que tudo muda, né, o tempo todo, a gente precisa investir mais tempo aprendendo, que a gente está fazendo aqui, né, nos alimentando, nos atualizando. Mas tão importante quanto é a gente estar desaprendendo, repensando. E aí tem um autor que eu vou trazer bastante aqui nesse nosso bate-papo, que é o Adam Grant, é um psicólogo organizacional. Ele foi considerado um dos 10 pensadores de gestão mais influentes do mundo. Eu participei de uma palestra dele em maio, nos Estados Unidos. Eu vou citar bastante ele aqui hoje. E tem um momento que ele fala, pense como um cientista. O cientista, ele parte do princípio de que tem mais coisas que ele não sabe do que aquilo que ele pensa que sabe. E o que ele pensa que sabe pode mudar a qualquer momento. Então, isso é um modelo mental, essa flexibilidade da gente também se questionar e da gente ter uma flexibilidade para repensar as nossas crenças, as nossas verdades, inclusive as nossas verdades sobre nós mesmos. Então, eu penso, se eu quero atingir um maior grau de maturidade humana, se eu quero ter mais maturidade emocional, se eu quero aprender a lidar melhor com situações de conflitos, de adversidade, antes de conhecer as ferramentas, eu tenho que desejar. Eu preciso de um combustível, né? A vontade. Eu preciso desse tanque cheio, essa força de vontade. Porque ninguém pode crescer se não acredita que precisa crescer. Então, encontrar um sentido que me leva a agir, que me leva a querer mudar de comportamento, é o primeiro passo para depois eu vir a desenvolver essas novas competências comportamentais. E aí, cara, então o primeiro instrumento, né, que eu apresento aqui dos 5 é encontrar esse sentido, esse significado para eu desejar, para eu ter essa força de vontade para ter uma mudança,
no meu comportamento ou de buscar novas habilidades e buscar me desenvolver para que, né, de onde eu estou hoje eu chegue àquela pessoa que eu quero ser. Então eu preciso entender o porquê, né, para continuar ali firme naquele meu propósito. Em que eu preciso crescer? Em que eu preciso me superar? Se meu desejo é me transformar uma pessoa melhor, por quê? Para quê? Por quem? Qual o significado de começar a me comportar de tal maneira e não de outra? E eu acredito que isso precisa ser um processo genuíno, eu preciso ter esse sentido, ele é um pouco nobre. Quando a gente trabalha formando, né, equipes de vendas e a gente fala muito da empatia, a gente muitas vezes vai trabalhar técnicas, né, para você demonstrar um interesse genuíno ali pelo cliente. Eu acredito que apenas as técnicas em si, isso é muito pouco, é muito superficial. Por isso, quando a gente desenha, né, jornadas de aprendizagem, normalmente a gente começa até com exercícios de autorreflexão, né, para a pessoa poder criar esse grau de consciência do por que mudar, por que que esse tema é importante, e poder exercitar e ter um pensamento crítico sobre aquele tema. O que eu quero dizer, se eu estou treinando empatia só para que eu possa me conectar com esse outro, o cliente, para bater as minhas metas de venda, será que eu estou desenvolvendo a minha equipe, né, de uma forma integral, assim, de uma forma inteira? Porque isso pode, né, ser por um utilitarismo, né? Eu vou ser mais empático com você para poder atingir minha meta aqui de venda. Mas aí é uma crença particular minha, né? Que a formação do ser humano, né, ela precisa ser integral. E o primeiro passo é você dar para as pessoas as razões, os porquês, né? O porquê desenvolver a empatia, o que que é inteligência emocional, mas por que a gente vai trabalhar aqui nessas formações. E aí, quando eu falo de sentido, só para citar rapidamente aqui, porque sempre me vem à mente o trabalho do Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, né, fundador da logoterapia, que ele fala sobre essa busca de sentido ser uma força motivacional para a mudança, e o tema aqui é transformação. E ele também fala que essa busca de sentido deveria nos guiar para propósitos em comum, porque o homem se realiza dando-se, né? O homem ele precisa concentrar seus pensamentos para além de si. E ele fala, inclusive, que a felicidade ela tem que se originar como resultado de um viver que não é fechado em si mesmo. Então, é esse movimento para fora. E que tudo isso nos levaria a um propósito em comum. Para poder ilustrar isso na prática também, trazendo um exemplo muito pessoal, para onde eu quero chegar, né, com isso do propósito, de entregar os porquês, do sentido dessa transformação antes da gente ir nas habilidades técnicas, digamos assim. Eu tive uma experiência durante a pandemia, eu tive Covid antes de chegarem as vacinas. E teve um momento, talvez tenha sido um minuto, às vezes eu acho que foram microsegundos, mas que passaram 300 coisas na minha cabeça, entre elas isso. Bem, talvez eu morra. E o meu sentimento ali foi de pena, de dó, como se, nossa, não deu tempo. Não deu tempo do quê? Não deu tempo de eu vir a ser aquela pessoa atrás do portal, aquela pessoa que eu quero vir a ser, que eu quero, porque eu tenho em mim toda a potencialidade de me desenvolver e vir a ser aquela pessoa, né? A minha meta, né, que pode ser, por exemplo, ser a melhor versão de mim, né? Então a minha angústia era, e se não deu tempo, né, de ser aquilo? E aí, quem interrompeu essas minhas reflexões foi uma enfermeira. Ela segurou no meu braço e ela falou assim: meu bem, você vai ficar bem. E ali eu senti aquele momento, né, que alguém te olha e te vê, e senti aquela conexão humana. E trabalhando diariamente, montando treinamentos, principalmente, né, de equipes de venda, mas também treinamentos comportamentais,
eu fiquei pensando como nós todos somos um pouco enfermeiros, né? Ainda mais nós que somos prestadores de serviço, essa coisa de a gente lembrar o que é cuidar, o que é olhar para o outro e do quanto isso é importante para um retorno à nossa natureza humana, porque isso é nosso em qualquer profissão, em qualquer, né, qualquer carreira, qualquer atividade que a gente estiver desempenhando. Então, acho que falar de autodesenvolvimento, de transformação, eu começo falando que nós estamos aqui para criar a nós mesmos, criar essa pessoa melhor, né? Se eu sou uma pessoa madura, comprometida, disciplinada, generosa, colaborativa, mais empática, primeiro que eu vou ser a profissional que todo mercado vai, né? Todo mercado quer. A gente sabe que as chamadas soft skills, as competências comportamentais, hoje elas têm muito mais peso do que qual é a faculdade que você cursou, onde é que você fez a graduação. É postura, é proatividade, é comportamento. São competências muito valorizadas hoje. Se eu tiver essas competências, eu vou exercer uma liderança muito melhor, eu vou ser uma boa amiga, eu vou cultivar bons relacionamentos. Então, isso atravessa todas as áreas, né? Quando você está concentrado em eu tenho esses pontos fortes, eu reconheço fraquezas, necessidades e limites, e eu tenho pontos a serem desenvolvidos. E por isso que eu acho que não dá para desassociar, porque quando eu busco um desenvolvimento pessoal, isso está relacionado à minha vida pessoal, à minha vida profissional, porque eu sou uma coisa só. Imagina um sujeito que é um pai amoroso, presente, atencioso e não é um bom gerente e trata as pessoas mal e tem uma comunicação agressiva, não escuta as pessoas. Essa é uma pessoa desintegrada, essa pessoa está fragmentada, porque qual é a verdadeira versão desse sujeito? Ele é um e ele deveria estar unificado. Então, eu acredito que esse desejo, né, de ser uma pessoa melhor é também um desejo de sermos quem nós somos de uma forma bastante potente, mas de uma forma bastante integrada. E a gente precisa desse mergulho em nós mesmos, mas também de um norte, né? Um norte que me responda o que é que isso agrega na minha jornada humana, né? Na minha jornada humana. Então, vale aqui, eu acho que essa reflexão, quando a gente vai cuidar de desenvolver a nossa equipe, a gente tem que mostrar para ela o que que aquilo tem a ver com a vida dela, por que que você está nesse treinamento de empatia, de comunicação com o cliente, quais são os ganhos, né, de você mudar. Mas eu venho com a técnica num segundo momento. Primeiro, entregar o significado, né? Porque criar o seu autoaperfeiçoamento. E é isso, acho que, como diz a música lá do Milton Nascimento, eu, caçador de mim. Então, vamos começar aqui essa procura por nós mesmos. Isso faz sentido para você, Karen? Faz total sentido. Eu acho que você trouxe aqui pra gente muitas reflexões, né? Reflexões, inclusive, muito profundas, né? Nesse finalzinho, você falou muito desse lado profissional, do lado pessoal. A gente sabe que o P de profissional é o mesmo P de pessoal, a gente não consegue dividir essa pessoa, né? As pessoas às vezes querem falar isso, mas isso na prática, isso não é uma verdade, né? Quem eu sou em casa reflete em quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou no meu trabalho reflete em quem eu sou em casa. Mas você também trouxe algumas questões, né? Como no início você falou assim, o profissional do posto, né? Seja da loja, seja da pista, às vezes tem um comportamento um pouco mais rude, né? Mais ríspido com o cliente e acha, falou isso, toma lá da cá, né? Não vai ser assim. A gente sabe que às vezes também existe uma questão também, vamos colocar assim, meio cultural, que a gente fala muito isso em atendimento, padrão de atendimento, que às vezes a gente quer que um profissional atenda bem e às vezes o meio dele, onde ele vive, não favorece isso. Então a gente também
está aqui também com esse intuito de ajudar, de auxiliar, ajudar os profissionais a olharem para si e se tornarem pessoas melhores, né? E aí, quando você traz toda essa reflexão, é parar para pensar mesmo quem eu sou e o que eu posso fazer com as minhas escolhas. Às vezes eu tenho um cenário e esse cenário, ele não é um cenário de vida, que às vezes não é um cenário muito bom, mas eu posso fazer uma escolha e me tornar um profissional melhor, uma pessoa que vai fazer escolhas mais assertivas, que vai buscar o melhor caminho. Você até trouxe também um pouquinho da sua experiência, né, da Covid e tal, que no final também acontecem situações no meio do caminho que a gente não tem o controle, né? A gente não tem o controle sobre tudo, então tem situações que às vezes faz até a gente fazer reflexões mais profundas. Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou estar aqui, não vou estar aqui e tal? Então, no final, acho que você trouxe muito, assim, essa reflexão de quem eu sou como pessoa, como profissional e como que isso interfere no meu dia a dia, como é que eu posso me tornar um profissional e uma pessoa cada vez melhor, mais competente, desenvolvendo cada vez mais as minhas competências, e que eu possa trazer resultados cada vez melhores, né, mais satisfatórios, tanto para o meu negócio, para o meu trabalho, quanto para a minha vida, porque aquilo que eu faço volta para mim, né? Então, acho que você trouxe muito essa reflexão, e que é o sentido mesmo, né? Buscar o significado das coisas. E aí eu queria que você explicasse para a gente, tá, beleza. Fazendo essa reflexão, qual que seria o próximo passo, né? Qual que seria o caminho, o instrumento para isso? Perfeito. E você falando, Karen, até lembrei, tem uma frase do filósofo Ortega y Gasset que ele fala: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, eu tenho tudo isso, né? Todo um contexto, e tem um contexto na minha história também, né? Todo um Isso. contexto de vida. Então, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Agora, as ferramentas que a gente vai ver aqui é como é que, de fato, eu tomo decisões e escolhas, porque, apesar das circunstâncias, apesar da minha história de vida, eu não vou ficar presa a isso, né? Eu quero, seguir adiante com aquilo que eu estou escolhendo ser. E Exatamente. aí, Até uma fazendo das um parênteses, Marília, com isso, quando você estava falando, me fez refletir, porque eu já fui gestora de um posto escola há alguns anos, né? Era um posto 24 horas, sempre falo isso aqui nos podcasts dessa experiência. E, e o nosso perfil de atendimento ele era um posto, estava numa localização de um perfil com clientes, né, de poder aquisitivo muito elevado, numa praça, né, também classe considerada, vamos colocar assim, como classe A, enfim. E claro, seja onde for o local onde, né, esteja o posto, a gente precisa prezar pelo bom atendimento, né, para o atendimento para todo tipo de cliente que entra no posto. Mas muitas vezes a gente refletia muito sobre isso que você trouxe no início. Porque cada história de um profissional, cada pessoa que trabalha num posto é uma vida, né? E cada vida tem sua história por trás. E essas histórias, elas acabam interferindo ali no dia a dia do trabalho, né? E aí era muito importante a gente fazer esse exercício de empatia, de entender como é que era a vida de cada um desses profissionais, o que estava acontecendo ali que interferia às vezes no dia a dia ali do posto, e ajudar a essas pessoas a entenderem que elas poderiam fazer essas escolhas e mudar realmente a visão dela, mudar a forma de pensar. Porque muitas vezes a gente cobra de um frentista, de um atendente, um bom atendimento, sorriso no rosto, mas às vezes na casa deles só Deus sabe como é que está a estrutura, como é que está a situação de vida, de família, né, de questões financeiras, de onde mora, de vizinho, enfim, de uma série de coisas que às vezes a pessoa não consegue separar isso, porque às vezes ela não está com a estrutura emocional tão bem amadurecida a ponto de conseguir fazer essa separação. Então, a gente tinha muito essa sensibilidade, essa empatia de que conseguir entrar no universo desses profissionais para que a gente consiga mostrar para eles que tem
né, possibilidades, que tem saída e que ele sim consegue ser um profissional, além de tudo isso que está acontecendo com ele, que até desse trabalho ele conseguir reverter a situação que ele está vivendo no lado pessoal, né? Às vezes a gente não consegue mudar tudo, mas a gente começa aos poucos subindo essa escada. Então, quando você falou no início, né, falou assim, com essa profundidade, me fez lembrar, refletir um pouquinho disso que a gente viveu. Agora eu vou passar para você, já atrapalhei muito a sua Não, é seu momento. ótimo. Você colocando, né, me vem à mente uma frase que diz que todo defeito esconde uma história, né? Então, toda imperfeição esconde Uhum. uma história e toda imperfeição também é uma oportunidade, né, de um ponto de melhoria, é algo que nós podemos desenvolver. E aí a ferramenta, né, uma dica que eu trago para isso, seja para quem forma pessoas, porque todo líder é alguém que desenvolve pessoas, mas também aquilo que a gente pode usar para nós mesmos, é a ferramenta da autopercepção. Nós precisamos ter um pensamento crítico sobre quem de fato nós somos. E uma dica é se observando de forma muito atenta e de forma crítica, né? Às vezes a gente começa esse exercício olhando mesmo para a nossa história de vida, depois para os nossos padrões de comportamento, olhando para a minha história, né? Para quem eu era lá também no passado, eu posso investigar um pouco mais sobre mim, até às vezes perguntando para familiares, né? Eu vou reunindo elementos sobre como era meu comportamento, minha personalidade, né? E vou buscando refletir um pouco como eu cheguei aqui, né? Como eu me tornei, de repente, uma pessoa mais fechada ou uma pessoa mais expansiva. Mas, independentemente disso, né? Nós não precisamos ficar presos a isso. O problema é quando o passado, ele não está lá no passado, né? Ele está dentro. Então, a gente precisa investigar isso. Por exemplo, também, eu vou dar um exemplo também, assim, né, de mim aqui, sendo um pouco vulnerável, né, e colocando para vocês, mas cada um pode fazer esse exercício, né, de reflexão. Eu era uma criança competitiva, eu fazia natação, treinava para competições, eu participava de Olimpíadas de matemática, de astronomia, de física. Depois, mais tarde, né, veio o vestibular. E aí é provas, né? E provas para você conseguir bolsa e tudo mais. E aí, assim, hoje, né? De que maneira isso me prejudica? Eu poderia fazer uma reflexão sobre isso. Eu posso colocar uma lupa nisso quando eu começo a olhar alguns elementos da minha história. E aqui não tem nada demais, né? Assim, uma estudante que estuda, uma alguém tentando ser atleta, né? Que problema tem nisso, né? Acontece que, diante, né, do meu perfil comportamental, diante do que eu me conheço, então, por exemplo, eu sei que eu tenho que me vigiar, que eu tenho que estar sempre me observando para não estar em algum estágio de competição, mesmo que seja comigo mesma. Eu posso estar colocando um peso sobre os meus ombros que ninguém nem pediu, né? E a competição, ela não deixa, às vezes, muito espaço para colaboração. Ou seja, tem coisas sobre mim que, me conhecendo, né, eu preciso reconhecer que podem não ser tão legais assim, e eu preciso ter coragem para admitir isso a mim mesma com honestidade. Eu costumo dizer, eu preciso identificar o poço de obscuridade que existe dentro de mim para ter uma personalidade livre, para não me iludir comigo mesma. Eu preciso ser capaz de olhar para mim com coragem, de reconhecer, tenho essa fragilidade, tenho essa coisa aqui sobre mim, que vejo em mim, que não está legal, que precisa ser trabalhado. Eu tenho como princípio a colaboração, é algo coerente com meus valores mais profundos. E se estou desatenta, minha tendência pode ser a competição, algo que eu fiz anos e anos, né? Ganhar lá a competição da natação, vencer uma Olimpíada de Matemática. E aí eu preciso olhar para isso, reconhecer, né? E o que eu vou fazer sobre isso, né? Eu preciso fazer algo sobre isso, eu preciso me exercitar. E isso é o que eu aprendi com a filosofia, né? Que se chama de um sujeito verticalizado. É aquela pessoa que ela está centrada nos seus princípios, nos seus valores. Ele não vai agir por impulso, porque toda a história de vida dele levou ele a aprender a reagir de uma determinada forma dentro daquelas circunstâncias. Ele não vai mais ficar repetindo padrões. Ele vai
agir de acordo com o compromisso que ele assumiu com ele mesmo. Vou ser uma pessoa colaborativa, vou ser uma pessoa fraterna, vou ser uma pessoa generosa. Eu vou buscar me manter centrada no que eu escolhi, em quem eu escolhi ser. Então, outro exemplo, a questão do nosso temperamento, né? Como eu reajo quando eu sou contrariado? Ou quando alguém responde para mim, como se diz, de uma forma atravessada, e aí, não gostei da maneira como falou comigo. Tem gente que responde rápido, é faísca e pólvora, né? É algo da estrutura da pessoa, é algo quente, né? É super rápido. Aconteceu, reagir. Se eu sou assim, eu preciso ter consciência que sou assim. Então, acho que a primeira coisa é trazer a consciência. Quando a gente fala de se descobrir quem se é, ou de autoconhecimento, não é, prefere praia ou montanha, né? Eu acho que a gente tem que descer nesse poço, né? Essa é uma visão particular minha. Eu acho que a gente tem que é, se ver, às vezes, lá na lama e assim, cara, eu tenho sido isso aqui, eu tenho sido faísca. Eu tive um comportamento egoísta hoje diante da situação X. Cometi um erro na minha comunicação com aquela pessoa. Eu poderia ter sido mais empática. E aí, olha só, eu estou me observando. Eu estou aprendendo coisas sobre mim. Eu estou dizendo em voz alta coisas que me doem. Eu sinto aquele incômodo e eu preciso sentir isso para que amanhã eu não faça de novo, né? E eu faço bastante esse exercício de autocrítica para que eu internalize o aprendizado, né? Eu quero olhar de frente para as minhas imperfeições, porque se eu tenho uma ilusão sobre mim mesma, isso me impede de progredir. Se eu acho que algo tá bom e não tá, né, eu não vou mudar. Então, se conhecer e depois aceitar a si mesmo, né, e acolher essas imperfeições, e cada vez mais eu tenho buscado olhar para isso com leveza, que é aquilo de rir de si mesmo, né? E aí, né, eu dou essas dicas também onde eu estiver, né, em treinamento, em mentoria. Quando eu falo para mim mesma, pronto, agora eu vi. Olha, olha ela, olha eu fazendo isso de novo, né? Chama a minha atenção e sigo, e isso gera uma evolução, com toda certeza. Já não somos mais, né, as mesmas pessoas. Quem se reflete, quem se observa, quem faz esse exercício de autopercepção, não é mais a mesma pessoa de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. E aí, para finalizar ir encerrando esse bloco aqui, né, mais da autopercepção, tem uma frase de um filósofo, né, que diz: conhece-te, aceita-te, supera-te. Um pouco do que a gente vem falando. Não basta se conhecer, você vai ter que acolher coisas sobre você que você nem quer ver, você não tem coragem de admitir para você mesmo. Mas você tem que acolher isso e superar, fazer exercícios para atravessar isso, independente. Não vem com essa de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não. Nós somos protagonistas da nossa vida. Nós somos representantes nossos nessa vida. Então, a gente tem que superar para a gente ser essa versão melhor que a gente pode ser, porque a gente tem todo esse potencial humano para ser. Quem disse essa frase, né? Esse filósofo, conheça-te, aceita-te, supera-te, ele é conhecido hoje em dia porque ele foi canonizado, né? Santo Agostinho. Mas o que eu acho interessante aqui então, isso, não basta se conhecer suas virtudes e fragilidades. A gente tem o se superar. O que é que a gente vai fazer com essa verdade que vira à tona sobre a gente se a gente não desenhar, né, os próximos passos? E aí eu falava, né, às vezes nós temos essa falsa imagem de nós mesmos, né? Tem gente que fala, eu sou assim mesmo. Eu respondo mesmo porque eu não sou obrigada, eu não vou levar desaforo para casa. Será? Será mesmo que você é assim? Ou será que você reage assim porque distorceu uma realidade sobre você mesmo? E por causa de fatores sociais, como a gente falava antes, culturais, às vezes fatores internos, você acredita que você é assim, você comprou a ideia, sou explosivo mesmo, né? Você refletir sobre isso, né? Você começar a olhar, né? Essa é a minha verdadeira natureza. Isso é ser, né, como se chama um pensador ontológico, né? E aí você tem que olhar para tudo, e olhar para tudo pode
doer, mas com o tempo você começa a não se assustar mais com você mesmo, você começa a não se escandalizar por perceber que, olha, você tem imperfeições. E aí, se eu conheço os meus gatilhos, se eu sei que eu tenho tendência a reagir de uma forma barulhenta diante de uma situação X, né? Quando isso acontecer, e aí eu já lidei com isso antes, eu já refleti, já combinei comigo que aquilo não ia acontecer mais dessa forma, eu vou dominar isso. Como? Pode ser me afastando, pode ser silenciando, ou eu até posso dizer, olha, eu não tenho algo bom para acrescentar nesse momento. Então, isso é um exercício contínuo de autoobservação. A gente pode ir aprendendo a fazer isso sem julgamento, sem autocrítica. Não é fácil. Às vezes eu acho que é a coisa mais difícil que a gente pode fazer nessa vida, porque é sobre o domínio de si mesmo. É o domínio de si mesmo. E isso, para mim, é uma tarefa de soldado, né? Porque exige uma batalha interior. E eu acho que todos os dias nós somos chamados a ir para a guerra. Mas tem gente que está com espada e tem gente que não está trazendo nada, não está trazendo ferramenta nenhuma, e aí se perde mesmo, se perde nessa bagunça emocional. Então, autopercepção, pensamento crítico sobre si mesmo, aprender a se examinar nosso humor, como é que ele está no dia, examinar nossos sentimentos, né? Colocar ordem nas emoções e parar diariamente e falar: eu tô mais próximo de ser o ser humano que eu desejo ser. Eu preciso me criar de forma consciente para construir essa pessoa que eu quero ser. O Adam Grant, que eu citei antes, né? Aliás, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês duas referências bibliográficas, né? Uma é esse aqui, né? Pense de Novo, do Adam Grant. Então, ele fala muito de repensar nossas crenças, fala de autoconfiança. Sensacional, sensacional. E ele fala que líderes fortes não apenas pedem críticas, mas criticam a si mesmos em voz alta. Ele diz assim: pense agora nas pessoas que trabalham com você. Elas já sabem no que você é ruim. Você não pode esconder isso delas. Portanto, você pode receber o crédito por ter autoconsciência e humildade para dizer isso em voz alta antes delas. Não é legal isso? Assim, seus colegas de trabalho já sabem no que você não é bom, no que você ainda está buscando melhorar. Então, você pode dizer antes deles: olha, eu tenho essa dificuldade aqui, eu estou trabalhando nisso. E poderíamos falar aqui também de várias ferramentas que são muito úteis, né? E que nos ajudam a entender melhor como a gente funciona. Como, por exemplo, a terapia. As empresas elas têm utilizado mais do que nunca, né, Karen, as ferramentas de avaliações de perfis comportamentais, os chamados assessments. Isso ajuda a gente a entender nossos pontos fortes, as nossas forças, os pontos que precisamos desenvolver. Então, eu faço ali uma avaliação e pode ser que eu identifique que eu sou uma pessoa super orientada para resultado, que preza por agilidade, execução, tenho senso de urgência, mas que para aquela função que eu exerço, eu preciso ter uma comunicação mais assertiva e eu preciso me desenvolver nesse aspecto. E a partir disso vem os PDIs, né? Plano de Desenvolvimento Individual. E a partir disso a gente pode associar os programas, né, de aprendizagem, de treinamento para as empresas. Então, muita gente, assim, as empresas estão olhando muito para isso, eu acho que as pessoas também, mas a gente precisa fazer esse exercício de se observar sem medo do que vai descobrir sobre si mesmo, porque o nosso intuito é exatamente ajustar. E autopercepção é reconhecer, analisar comportamento, ter coragem de mudar o que não tá legal, né? Conhecer, aceitar, olhar para o que precisa ser desenvolvido e caminhar para chegar naquela meta, naquela pessoa que está atrás ali do portal, que está logo ali, que é o seu eu do futuro. O que você acha disso? Marília, eu acho que faz total sentido, né, tudo que você trouxe até aqui. Aliás, você tem trazido muitas reflexões profundas aqui. Eu acho que isso é importante para a gente no nosso dia a dia. E eu acho que tem algum momento que dá um estalo nas pessoas em relação a essa necessidade de mudança.
Porque, como você bem colocou aqui na sua fala, tem pessoas que às vezes, eu sou assim, nasci assim, igual, né, Gabriela, né? Eu não vou mudar. Eh, e tem pessoas que passam pelo processo de amadurecimento, que é fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação, que eu acho que esse é um ponto muito importante, né, para a gente como pessoa, como profissional, porque se a gente passa pela vida e a gente entende que não tem que mudar nada, é complexo isso, né? E você me fez lembrar, quando você comentou, tipo, se a gente como líder, né, a gente já sabe, digamos assim, das nossas imperfeições, porque, claro, todo mundo tem coisa para mudar, não é porque a pessoa tem a posição de líder que ela não tenha que ter nenhuma mudança, né? E como você colocou, esse líder ele já sabe que tem alguns pontos que a equipe enxerga isso, então por que não falar isso abertamente? Aí você me fez lembrar até recentemente eu participei de um treinamento com foco até em negociação, que foi muito interessante, que quem conduziu foi o CEO da empresa, e ele estava falando muito sobre a perfil comportamental, trouxe muito essa questão da ferramenta do DISC e tal, e ele trouxe os pontos que ele tem suas fortalezas e os pontos que ele tem as suas fraquezas, e ele falou abertamente para todo mundo, olha, eu tenho isso aqui que eu preciso melhorar, eu sei que eu não sou bom nisso, e eu faço um exercício constante para eu conseguir também desenvolver esse lado, né? Porque também às vezes eu tenho um lado que eu me enxergo como muito boa, eu faço alguma avaliação que eu vejo que isso é muito forte em mim, e eu também fico só nessa. Então, eu tenho que avaliar as duas frentes, aquilo que eu sou boa e que eu, né, posso aperfeiçoar cada vez mais, e aquilo que de fato eu preciso melhorar, mas eu tenho que ter essa habilidade, eu tenho que ter essa autorreflexão de entender que isso faz parte do processo e que eu preciso sim fazer esse autodesenvolvimento, né? Que é ter realmente esse momento eu comigo mesma, né? Sem ter que outras pessoas venham me dizer. Então, acho que ao longo da vida a gente vai tendo alguns insights, algumas situações que a gente consegue sim fazer essa autorreflexão, né? A Marília de hoje não é a mesma Marília do passado, a Karen de hoje não é a mesma Karen do passado, e a gente vai melhorando à medida que a gente consegue fazer essa autorreflexão e começa a se moldar. Eh, e aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, dessa questão dessa mudança de si mesmo, né, falar um pouquinho do porquê, né, de tudo isso, se mudar realmente dá trabalho ou é realmente porque as pessoas acham que eu não preciso mudar ou porque não querem? Então o que que você poderia trazer pra gente em relação a essa pauta? Karen, tem uma frase que diz, que me toca muito, que diz: volte para si mesmo antes de ir embora. Essa é uma frase de uma médica especialista em cuidados paliativos, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é escritora, é autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu fico um pouco com isso, voltar para si mesmo antes de ir embora. Acho que, né, falando de, eu acho que esse estalo ele acontece quando temos mais consciência da finitude, da brevidade da vida, né? O que que eu estou fazendo com o meu tempo? Quando eu me for, né? Eu acho que eu gostaria que as pessoas falassem de mim na minha essência, né? Eu acho que eu gostaria de ouvir, né, que era uma pessoa generosa, que era uma pessoa que cuidava das pessoas, né, uma amiga presente. Então, o que que eu estou fazendo, né, com o meu tempo, enquanto eu estou por aqui? Se eu não estiver, tentando fazer crescer essa minha humanidade, né? Buscar trabalhar esse potencial de servir, de trabalhar pelo coletivo, de ser mais colaborativo, menos egoísta, ser mais atento às necessidades do outro, menos narcísico, que todos nós somos, né, em algum grau. Eu preciso reconhecer essas sombras, ter coragem de ver, né, para poder trabalhar nesses comportamentos. E assim, enquanto eu pensava nesse assunto, porque o assunto de fato hoje que a gente se propõe é jornada de autotransformação, então ele é muito profundo. Eu já estive com vocês aqui falando de intentional learning, né, sobre aprendizagem, né, lifelong learning também, aprendizagem para a vida toda, mas hoje a gente está descendo nesse, nesse lugar, né, de consciência do porquê mudar. E, e aí, enquanto eu pensava sobre isso, me veio uma partilha
Acho que eu nunca nem falei sobre isso em nenhum outro podcast, palestras, enfim. Mas acho que tem um link com a profundidade do que a gente está tratando aqui. Tem 7 anos que eu perdi uma pessoa que me era muito cara. Foi um namorado, foi também um grande amigo, assim, uma das minhas pessoas favoritas. E o Guilherme ele morreu com 32 anos e teve missa, quando eu fui na missa de sétimo dia dele, em Minas, teve 3 missas de sétimo dia. Teve 2 missas pela manhã, a igreja lotada, não cabia tanta gente na celebração. Depois teve mais outra missa à noite, uma homenagem. Teve coral, no dia seguinte teve uma caminhada da paz, assim, porque tudo nele, assim, lembrava, né? Paz, alegria. É, eu costumo dizer assim, né, que pensar nele lembra aquela música que diz: Eu sou o amor da cabeça aos pés. E essa foi, assim, evidentemente uma perda que me causou muita dor e me levou a um lugar óbvio, né, 7 anos atrás, que é pensar como eu lido com a vida, ou o que eu estou fazendo com a minha vida. E eu acho que todo mundo aqui, e tudo que vive morre, né? Em algum momento nós vamos perder as nossas pessoas mais caras. Então, e aí é onde aquilo arrebenta mesmo, né? Da gente pensar o que eu estou fazendo com o meu tempo, com o que eu estou gastando a minha energia, né? Então começa a vir aquele senso de urgência de eu não vou levar uma vida no automático, eu não vou ter relações mornas, eu vou ter um maior estado de presença na vida das pessoas. E eu quero estar aqui para distribuir, né? Para poder para compartilhar nossa capacidade criativa. Eu não tenho tempo para ser uma pessoa dispersa e ser ausente com a minha vida. Então, e aí, fechando aqui, né, tem uma frase da professora Lucilena Galvão também, que ela diz que às vezes nós temos que chamar a morte como conselheira para entender o valor da vida. Marília, você, assim, tá trazendo aqui nesse podcast muitas reflexões profundas. Eu penso muito hoje, a gente está vivendo uma fase de tudo é para ontem, né? Parece que o dia ficou menor, as coisas estão muito aceleradas, as pessoas te mandam um e-mail, ao mesmo tempo tá te mandando um WhatsApp, tá te chamando no Teams, tá te ligando. A gente até fez alguns podcasts aqui com o time da Praxis, a Adi até trouxe muito isso, né, que às vezes as pessoas falam: "Sem tempo, irmão". Então a gente está vivendo esse negócio, assim, que às vezes a gente quer justificar que a aceleração de algumas coisas, a gente às vezes se dá o luxo de fazer outras, e esquece um pouco dessa parte humana, né, das relações cada vez mais humanizadas, dessa reflexão, né, o que que a gente está fazendo com o nosso tempo, o que que a gente está fazendo com as pessoas que estão à nossa volta? Como é que eu posso trazer mais coerência, né? Mais significado para a vida e isso reflete no meu dia a dia profissional? Eh, então, eu penso que, de fato, a gente precisa, refletir no nosso dia a dia e pensar que a nossa jornada de autotransformação, ela é muito importante para que a gente consiga ser cada vez mais um profissional melhor e uma pessoa melhor. E aí eu queria que você destacasse para a gente, né, eh, como é que a gente pode ajudar as pessoas nessa jornada de autotransformação? Que ferramenta usar, que instrumento utilizar para que a gente realmente consiga caminhar para esse processo? Perfeito. Nós falamos aqui, né, de primeiro encontrar o sentido ou o significado, a ferramenta da autopercepção, e como terceiro instrumento eu coloco, vou chamar assim, desenvolver uma rotina de vida. Quando a gente fala de rotina, né, automaticamente a gente lembra também de disciplina, que costuma ser entendida como fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias, né? Pegar aquele combustível, aquela vontade e seguir. E na nossa rotina de trabalho, às vezes a gente precisa seguir assim também. Vai ter adversidades, vai ter conflito com pessoas, vai ter julgamento, vai ter dia que você vai lidar com uma crítica e não vai receber aquilo bem. E aí, né, como um treino mesmo, né, um treino para a vida, né, um curso para a vida, eu tenho que, espera aí, o que que eu combinei, né? Eu acho que
busco fazer aquele exercício de logo cedo, é, logo depois de acordar, bom, não importa o que aconteça hoje, o que que vai aparecer para o dia de hoje, eu vou ser gentil, né? Eu vou buscar ser uma pessoa generosa, eu vou buscar responder de uma forma generosa. Então, é um treino aqui, né? Mas eu quero colocar essa coisa de coisas que são rotina mesmo, né? O que que eu posso fazer todos os dias? Outra coisa que também é uma crença minha é que é a gente praticar virtudes que a gente ainda não tem. E se a gente praticar, a gente vai ter. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais solícita. Comece a agir como se você fosse. Daqui a pouco você vai estar sendo, né? Então, eu quero ser uma pessoa mais humilde. Começa, né? Primeiro, assim, vai fazendo de conta que você já é, e você vai exercitando, ser uma pessoa mais paciente. E falando em rotina, a gente tem que olhar para todo o nosso dia, e aí eu coloco, né, dentro disso de rotina, a nossa alimentação, a qualidade da nossa alimentação, a importância do sono. Tem muitas pesquisas na área de liderança, né? Na área de gestão de pessoas, a gente está sempre analisando os estudos, né, para uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho, para melhor bem-estar dos colaboradores, e eu sempre encontro algum estudo relacionado ao sono, né? Meio óbvio, porque se a gente não está dormindo bem, né, se a gente não está alimentando bem, a gente vai ter muitas nuances de humor, a gente vai começar a ter conflito com as pessoas, né? Às vezes até por fatores biológicos, né? Porque às vezes o que você precisa fazer para ser melhor, às vezes nem sempre é sair lendo vários livros e fazer aquele ou aquele curso, às vezes você precisa dormir, né? Então, se eu tô com sono, se eu tô exausto, eu não vou responder bem às pessoas. Se eu ficar doente porque eu não tô me alimentando bem, meu corpo não vai estar no pleno funcionamento, eu não vou ser uma pessoa leve, eu não vou ser tão paciente, né? Meu humor vai estar alterado. Então, cuidar, né? Cuidar de si mesmo, cuidar de hábitos saudáveis, cuidar da sua rotina, isso também tem a ver com autodesenvolvimento. Bacana. Você me fez lembrar que você falou assim: "Ah, a gente tem que, né, fazer o exercício". Eu, por exemplo, acordo de manhã e falo: "Indiferente do que vai acontecer, eu vou ser gentil". Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí eu falei assim: "Não, a gente tem que desenvolver a paciência". Eu não vou pedir mais paciência não, porque quando eu peço mais paciência, mais coisa acontece. E na verdade esse é o exercício mesmo. Quando a gente pede alguma coisa, vai acontecer situações no nosso dia a dia para avaliar se eu tenho a capacidade, o autocontrole, né, para poder, reagir daquele jeito, porque aí é a minha oportunidade de mudança. Se eu quero ter mais paciência, vai acontecer situações para eu avaliar se eu realmente vou ter paciência, né. Então, eu acho que isso também faz parte do processo de mudança, porque automaticamente as coisas não vão acontecer, né, Marília, assim, não vai ser uma mágica, vai acontecer situações para que eu consiga fazer esse exercício de mudança. E parte de mim. Tem uma frase que fala assim: nada muda se eu não mudar. Então, para mudar alguma coisa ao meu redor, essa mudança precisa começar de mim, né, comigo. Então, e muitas vezes a gente espera que o outro mude. "Ah, eu quero tal coisa, mas que o outro faça". Não, começa por você. E quando a gente fala, até pegando um link, assim, com atendimento, né, quantas vezes a gente vai atender um cliente e a gente orienta para que esse atendimento seja cada vez mais positivo, mas não significa que do outro lado você vai ter essa resposta também positiva, né. Mas a gente não pode permitir que o outro mude a gente, que o outro mude o nosso comportamento, que essa que é a parte mais difícil, a gente não permitir que situações externas interfira no nosso dia a dia e nas nossas decisões e no nosso poder de escolha, né. Todos os dias a gente faz uma escolha. Eu vou escolher como é que eu vou fazer do meu dia, como é que eu vou responder uma pessoa, como é que eu vou responder um e-mail, como é que eu vou atender um cliente, como é que eu vou responder meu gestor, como é que eu vou lidar com determinados desafios, né. E isso também, de certa forma, está muito ligada ao processo de ouvir. A gente fala muito assim que às vezes a pessoa fala assim: "Não, eu escuto sim", mas assim, você está ouvindo no sentido de ouvir, de entender ou de responder, né. Que muitas vezes a pessoa está mais reativa, você fala uma coisa e a pessoa responde e tal. Então,
a gente também está vivendo uma fase da vida que cada um está tendo a sua verdade, né? Eu tenho a minha verdade, o outro tem a sua verdade, o ciclano tem a sua verdade, e no final, cada um com a sua verdade, não tem. Qual é a verdade, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, porque senão eu não consigo melhorar realmente como pessoa, né? Você falou aqui de vários pontos. E você falou aqui, né, da rotina, de bons hábitos, falou de situações, né, que podem interferir aí na nossa força. E eu acrescentaria também essa questão até do planejamento, né? A gente conseguir planejar o nosso dia, a nossa semana. Parece que é uma bobagem, mas são pequenas coisas que fazem a diferença, né, no nosso dia a dia. Como é que eu vou acordar, como é que eu vou planejar, como é que eu vou fazer isso. E isso vai, aos poucos, criando um hábito e fazendo essa mudança aí no meu bem-estar, na minha vida com mais saúde e com mais produtividade, porque tudo isso interfere na minha produtividade do meu dia a dia, né? E aí, bom, você já falou muito sobre a busca do sentido, autopercepção, desenvolvimento de rotina. E agora, para onde nós vamos? Está totalmente ligada, Karen, com a sua fala, né? Extremamente conectado, que é a autorregulação emocional. Isso é um componente, né, da inteligência emocional. Então, o que que é autorregulação emocional? Isso tem a ver com esses nossos esforços conscientes de controlar nosso comportamento, nossos sentimentos, as nossas emoções, tendo em vista uma finalidade. Então, é sobre colocar um controle sobre as nossas emoções, né? A gente tem uma força interna capaz de transformar as coisas positivamente. Então, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Então, se um cliente na loja levanta a voz, sobe o tom, começa uma briga ali, como que o atendente responde a isso, né? Às vezes a postura da equipe não é aquela, se me atacar, eu vou atacar, né? E agora, eu sempre posso escolher como eu vou agir, né? Então, eu posso escolher não reagir no impulso, né? Voltando lá ao Viktor Frankl que eu mencionei antes, né? Ele, o que fala do sentido da vida e tudo mais, ele tem uma frase que diz assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Neste espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está o crescimento e a nossa liberdade. Isso aqui que ele fala, né? Entre o estímulo e a resposta tem um espaço, esse é o seu espaço de escolha. Não vou responder no mesmo tom, não vou ser agressivo, né? Lembrar ali dos meus princípios, dos meus propósitos comigo mesma. E eu acho que essa frase dele explica muito bem todo o conceito de agilidade emocional, que é o conceito lá da Susan David, né, psicóloga de Harvard, que ela fala para a gente olhar para dentro de nós mesmos e viver com mais consciência das nossas emoções e da forma como nós agimos e reagimos às emoções, né? E ter essa flexibilidade. Então a gente precisa olhar de frente para as nossas emoções e com uma curiosidade, né? Olhar para as emoções como se fosse dados. Olha, estou sentindo isso, né? E criar um distanciamento. E aí, nesse assunto de autorregulação, me lembra também um conceito, tem uma professora de filosofia também que tem feito um bom trabalho, a Jéssica Petit. Achei curioso, ela trouxe um conceito recentemente de disciplina afetiva. Ela explica que às vezes nós temos o desejo de fazer as coisas, mas a gente não consegue fazer aquilo que a gente está propondo. Então a gente fala que disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito, mas não tem movimento. Existem algumas barreiras. Então, às vezes eu quero mudar um hábito alimentar e eu não consigo. Eu quero ser constante numa atividade física, ou eu tenho um propósito de ser um bom líder e eu continuo ali falhando, né? Às vezes existe o querer fazer, mas a gente não tem uma fonte de energia psíquica para mudar, para chegar nessa transformação. E aí ela traz, né, alguns ensinamentos do filósofo, né, de Spinoza, lembrando que nós somos seres afetivos.
E os nossos afetos, né? Os nossos afetos alegres, os nossos afetos tristes, eles vão modificar a percepção nossa da realidade e como a gente age também. Então, por exemplo, um afeto alegre é o amor. Isso aumenta a nossa potência de agir, a nossa vontade de realizar. Então, os afetos, a nossa afetividade, né, assim como a alimentação, ela também nutre o nosso corpo de energia e altera essa potência de agir. Isso pode ser aumentado ou diminuído. Então, se eu estou com uma mágoa, isso é um afeto triste, e isso vai fazer cair a produtividade naquele dia. Então, eu tive um conflito com alguém, aquilo me causou uma mágoa, uma tristeza, né? Tive uma frustração naquele dia. Isso vai prejudicar a minha produtividade, isso vai prejudicar a forma como eu vou reagir às situações. Agora, existem os afetos ativos, que são algumas coisas que a gente pode trabalhar, né, e fazer essa autorregulação dentro da gente de essa minha potência de agir diminuiu, porque eu tô triste, tô emocionalmente abalado, e aí a minha ação, ela fica comprometida. Mas eu posso dar a mim mesma uma emoção positiva. Então, você falou isso, né? De logo cedo acordar e fazer um planejamento do seu dia, né? Então, por exemplo, se eu acordo atrasado, eu já começo a responder e-mails, já vou vendo o WhatsApp, tem pessoas chamando, pedindo coisas, o dia é aquele atropelo, não é? Agora, se eu tenho um espaço de acordar bem antes e aí fazer alguma coisa, eu estou escolhendo fazer alguma coisa que me faça bem. Seja uma atividade física, um yoga, uma meditação, cada um no seu universo aí. Seja tomar uma xícara de café e ficar 10 minutos olhando para o nada antes de começar o meu trabalho. Eu preciso é um tempo para eu me conectar comigo mesmo. Ou durante um dia exaustivo e turbulento, eu tirar um espaço que seja de 15 minutos para me equilibrar aqui, né? Me trazer de volta. Eu estou criando uma situação proposital para me dar uma potência de agir. Seja ouvir uma música alegre, uma música, né, que me faça voltar para esse eixo, né, voltar para esse centro. Então, essa autorregulação emocional está muito com o que eu posso fazer conscientemente para eu me dar uma sensação, né, de alegria, de me colocar nesses afetos alegres, para que eu consiga me movimentar e ter esse combustível para agir. Então, criar emoções positivas. Acho isso também algumas reflexões aqui que espero que esteja fazendo sentido para todo mundo também que tá nos ouvindo. Às vezes, sabe aquela sensação depois de uma corrida pela manhã, ou quem faz natação, alguma atividade, parece que você começa o dia bem, começa com uma força. É sobre essa força, essa conversa aqui, né? Você criar essa potência para ação. Aí você vai ser mais produtivo também. Excelente, Marília. E a gente está falando aqui para a nossa audiência, né, que são revendedores, revendedoras, que são empresários, que, né, em sua maioria, né, na verdade, todo mundo que tem um posto tem pelo menos duas, três pessoas, quatro pessoas no mínimo num posto, e a gente vai ter revendedores de todos os níveis, com posto de grande porte, médio porte, pequeno porte, e até outros empreendimentos, né? E aí a gente falando, e tudo isso que você trouxe, a gente vem para essa autorreflexão também em relação à questão de liderança, né? Que a gente precisa primeiro fazer a autoliderança, né? Liderar a gente mesmo, até para que a gente consiga fazer uma gestão eficaz. E você trouxe alguns insights aqui, algumas situações que, de fato, assim, a importância da disciplina, a importância do hábito, porque às vezes exijo de um profissional algo que eu não faço.
Eu exijo de um profissional algo que eu também tenho dificuldade. E esses pontos que você trouxe, por menor que sejam, eles mostram para a gente a importância de a gente também fazer essa análise, assim, quem eu sou como líder, o que que eu estou eh, transmitindo para o meu time, né? O que que eu estou exigindo do time que muitas vezes eu não faço. Que tem até uma frase forte que muitos empresários falam, né? Que o exemplo arrasta. Então, eu acho que, assim, nessa sua última fala, você trouxe muito isso, que eu acho que a gente precisa, principalmente quem tem times, fazer essa jornada de autotransformação. E a gente começou esse podcast falando que eram 5 instrumentos, né? Nós já falamos de 4, e eu queria que você falasse para a gente, assim, qual que é o quinto, né? Para a gente poder ir caminhando aqui para a conclusão desse conteúdo. Eu vou chamar aqui de rede de apoio, né, que é o nosso círculo social, e usando mais o ensinamento aqui do Adam Grant, que eu falei que iria dividir com vocês. Como que isso ajuda, né, no nosso desenvolvimento? E o Adam, ele fala que existem pessoas que são os doadores agradáveis, né? Eles dizem o que queremos ouvir, eles não criam conflitos e eles vão concordar com você. De outro lado, a gente tem as pessoas difíceis, mas que muitas vezes são as pessoas que verdadeiramente se importam. E elas não estão preocupadas em ser agradáveis, elas fazem perguntas difíceis. E aí ele fala: essas pessoas fornecem um feedback crítico que você pode não querer, mas precisa, às vezes desesperadamente, ouvir. E aí ele tem uma frase que me marcou muito, que é assim: honestidade é a maior expressão de lealdade, porque quanto mais sincero você for comigo, mais eu saberei que você está tentando me proteger da pior versão de mim mesmo e que está tentando me ajudar a ver meus pontos cegos. Isso é vital para o aprendizado e desenvolvimento. Então, não vamos evitar ou fugir de ter conversas difíceis, né? Porque as conversas difíceis a gente administra, a gente não evita. E a gente aprende muito, muito com elas, né? Nós precisamos delas. E quando eu falo, né? E aí ele fala de repensar a nossa rede, por quê? As pessoas no nosso círculo e aqui entre os nossos amigos, né? Que tanto também as pessoas da nossa vida pessoal, quanto, né? Que eles nos ajudam a crescer também, as pessoas com as quais a gente se envolve, todas essas pessoas que nos influenciam, né? A gente precisa repensar quanto essas pessoas nos ajudam e estarmos abertos a recebermos também, às vezes, esse feedback crítico, porque isso nos ajuda a crescer. E a gente pode falar também da importância da gente ter bons mentores, né? Quantas pessoas que desempenharam um papel na nossa vida como se fossem professores, né? Que nós aprendemos tanto deles. O Adir Ribeiro, né, que é o nosso CEO, que esteve aqui também outro dia no podcast, é uma pessoa que super me influencia, né, que me ajuda a pensar melhor, a repensar algumas perspectivas minhas. Então, olha o quanto eu aprendo com o outro, e aí eu aprendo mais sobre mim, muitas vezes confrontando as minhas visões. Uma conversa boa me ajuda a redefinir coisas, a repensar tanta coisa, né? Você ter uma visão de fora. E um bom líder, ele também tem esse papel, né, de ajudar os liderados a se desenvolverem, a adotarem novas atitudes, a entender o porquê, ajudar nesse processo de mudança, né? E tanto que quantas empresas vêm investindo cada vez mais em programas de coaching e mentoring. Então, nosso papel, né, tá aqui olhando para o desenvolvimento humano, e eu acredito também muito nesse papel dos mentores, né? Nós precisamos ter esses mestres, nós precisamos ter referências, ou, como se diz, nós precisamos aprender com aqueles que já voam. Excelente, Marília. Assim, você trouxe um conteúdo bem denso aqui hoje, né? Com muitas reflexões, com muita riqueza. Eu penso que tudo que você trouxe aqui, se a nossa audiência estiver anotando com um caderninho ali, eu tenho certeza que vai trazer grandes ganhos na vida da pessoa. E quando você fala de jornada de autotransformação,
eu penso que não precisa acontecer uma coisa, né, drástica na nossa vida para que a gente às vezes vê alguns exemplos, aconteceu tal coisa, por isso que eu passei a ser assim e tal. Não, a gente tem a oportunidade de fazer mudanças no nosso dia a dia, de forma mais leve. Talvez eu não vou conseguir mudar tudo ao mesmo tempo, mas eu vou ter um compromisso comigo, né, comigo, de fazer essa reflexão e ir mudando aos pouquinhos. A gente sabe que o caminho para a melhoria do como ser humano, a gente não acontece de um dia para outro, não é uma mágica, né? Mas é essa percepção de que eu preciso melhorar, eu preciso mudar e que eu consigo fazer essa mudança para o caminho melhor, né, de transformação, de ser uma pessoa cada vez melhor, um profissional cada vez melhor, de envolver as pessoas à minha volta. Você falou muito aqui, né, dos 5 instrumentos, que é a busca de sentido, autopercepção, desenvolvimento de rotina, autorregulação da emocional, que isso hoje é talvez um dos pontos cruciais, né, no nosso dia a dia. A gente tem, às vezes, perdido um pouco o controle das nossas emoções, permitindo que coisas externas venham interferir no nosso lado, né, na nossa vida. E essa rede de apoio que você concluiu. Então, assim, conteúdo fantástico que tenho certeza que vai ajudar, contribuir muito na vida das pessoas que estão aqui, não só dos postos, mas de outros profissionais que acompanham aqui esse canal, tá? E eu queria, né, como a gente está chegando aqui para o final do nosso podcast, eu queria saber se você tem alguma mensagem final, algo, né, para a gente poder concluir, que você gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Karen. Eu falo muito, né, assim, nas minhas apresentações sobre o arquétipo da árvore. Quando eu penso nessa pessoa que eu quero vir a ser, essa pessoa atrás do portal, eu imagino uma árvore em campo aberto. Ela é forte, ela é potente, ela é repleta de folhas e de frutos, mas essa ainda não sou eu, né? Esse é um ideal e eu me vejo como uma semente, mas a semente ela pode germinar e ela é capaz de tornar, né, essa árvore que dá frutos. E eu acho que será que haveria, né, um propósito existencial maior que este, que é servir, ser árvore, né? Uma árvore que não teme dar seus frutos, porque ela é semente de si mesma, né? Como eu falo, ela se pertence, então ela é capaz de se dar. Então, e a gente tem toda essa potencialidade, né, de desenvolver como seres humanos, de transformar a nós mesmos. E essa árvore ela não teme dar de si, ela serve, né? E ela não perde nada em se doar. E aí, para fechar, né, esse pensamento, eu também separei aqui para vocês. Tem um trecho que me toca muito de um livro da jornalista Ana Michele Soares. Ela é autora do livro Enquanto Eu Respirar, e ela era dona de uma conta no Instagram que é bastante conhecida, chama Paliativas, e ela contava, né, sua experiência com o tratamento de câncer de mama e falando sobre a vida, né? É sobretudo sobre a vida. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em 2017. Ela faleceu nesse ano. E aí tem um momento que ela diz, né, eu tô com o livro dela aqui, e eu queria fechar com essa mensagem, onde ela diz: muitas vezes as pessoas decidem viver só quando a vida está indo embora. Eu emprestaria a você 5 minutos do que eu sinto, da sensação de não ter tempo a perder com o que não importa. Não importa. Está me ouvindo? Não importa. Saia da cadeira de juiz, tire as máscaras. Os julgamentos que você faz dizem muito mais sobre você do que sobre as outras pessoas e vice-versa. Guarde essa informação para a vida e se torne alguém melhor, capaz de amar, capaz de se amar. Conecte-se com o que há de sagrado em você. A vida pode ser mais simples do que parece quando você aprende a respirar fundo, segurar por alguns segundos, soltar e agradecer pelas inúmeras oportunidades que existem em mais um dia. E se a partida fosse hoje, o que tem de lixo nessa bagagem para jogar fora? Quais curas que você precisa? Busque-as. E a partir de amanhã, munido de toda a sua saúde, de todas as possibilidades, sem carga, vá viver a leveza de uma vida extraordinária. E no final, morra tendo vivido. Não siga vivendo estando morto.
Eu queria dizer sobre a gente, né? Essa jornada de autotransformação, esse percurso, né? Para que a gente tenha uma vida, uma leveza de uma vida extraordinária. Como a gente disse antes, volte para si mesmo antes de ir embora. Essa é a minha mensagem hoje. Muito obrigada. Excelente, Marília. Que bela mensagem que você compartilhou aqui nesse finalzinho com a gente. Além de todo o conteúdo que você trouxe, foram provocações profundas e que também, né, você dividiu aí um pouquinho da sua jornada, da sua experiência de vida, da sua construção aí no dia a dia e que foi fantástico tudo que você dividiu aqui nesse tempo com a gente. Então, muito, muito obrigada por estar com a gente aqui em mais um conteúdo do Tanque Cheio. E você sabe que você é muito bem-vinda aqui, então volte sempre. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que só tenho a agradecer, isso aqui me ajuda, né, na minha missão de vida, de compartilhar aquilo que eu aprendo, me ajuda nesse exercício de expressar aquilo que eu tento viver na prática. Então, eu termino esse videocast, esse podcast, fazendo um convite para todos que nos acompanharam até aqui, né, de que existe muita beleza em se tornar aquilo que se é, né, e que a gente possa também buscar quem a gente pode ser, né, e com essa vontade de se educar emocionalmente para contribuir com o bem-estar social, para ser fator de soma. Afinal, é para isso que a gente está aqui. Eu espero ter deixado aí uma pequena semente, alguma provocação. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, Marília, com certeza. Não, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui a gente vai ter muitos feedbacks dele. Obrigada, obrigada mesmo mais uma vez. E como eu te disse, as portas do Tanque Cheio, da bancada do Tanque Cheio, estão abertas. Pessoal, então é isso. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau!